Aleluias. Glórias a Deus. Para que nós estivéssemos aqui hoje, esse Deus poderoso, a qual nós estamos louvando e adorando, Ele tomou uma das atitudes mais poderosas que alguém pudesse tomar. Ele nos perdoou. Se a gente fizer uma reflexão, estarmos aqui hoje foi um ato de perdão que Deus nos deu lá atrás, através do seu Filho amado Jesus. E na minha oportunidade, eu quero falar sobre isso. Os irmãos podem tomar assento. E eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero ser breve na minha oportunidade que o pastor Diego nos deu. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6. O versículo é o 14 e o 15. E se eu for pôr um tema nessa pequena ministração, é o poder do perdão. O poder do perdão. Em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, fala: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Irmão, falar sobre perdão não é tão simples assim. Falar sobre perdão não é tão fácil. Todos nós, em algum momento da vida, nós fomos machucados, nós fomos traídos, nós fomos feridos, ou até mesmo decepcionados. Faz parte da vida, faz parte da trajetória cristã. E um dos maiores mandamentos que o Senhor nos deu foi nos ensinar a lidar com essas situações da maneira mais simples, mas também mais difícil da vida do ser humano, que é o perdão, que é liberar perdão. Porque quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de uma atitude que muda a maneira a qual a nossa vida está passando por aquela situação. Porque enquanto nós não liberamos o perdão, enquanto nós não perdoamos, parece que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso ser, ele vive angustiado. E perdoar, irmãos, não é somente um ato, é um mandamento de Deus, é um mandamento de Jesus para com aqueles que se relacionam com Deus. Nós, cristãos, que temos essa intimidade com Deus, nós temos que entender que perdoar não só nos liberta, mas também liberta aquela pessoa a quem nos machucou. Eu, talvez, já machuquei alguém. Talvez não, com certeza já machuquei alguém. Você já machucou alguém. E quando aquela pessoa nos perdoa, nós nos sentimos leve. E quando nós liberamos perdão àquela pessoa, nós também nos sentimos leves. Segundo a ciência, diz que uma pessoa que traz em seu coração, em sua vida, a mágoa, a raiva, o ódio de alguém, ela adoece mais rápido.
ela tende a adoecer mais rápido. Porque a nossa vida está ligada a como nós vamos viver esta vida. E no meio da vida, nós vamos lidar com isso. Eu fiz um pequeno esboço, irmão, mas eu digo para vocês, o Espírito Santo, quando o pastor colocou ali, para a gente trazer ali uma reflexão, uma mensagem, logo veio em meu coração sobre o perdão. Porque talvez, você que está me ouvindo, você carregou durante todo o ano de 2025 uma mágoa, uma dor, uma decepção, uma tristeza. E o que o Senhor está dizendo para nós nesta noite é: libera esse perdão de uma vez. Tira essa mágoa de uma vez do seu coração. Não vá para 2026, o próximo ano, com essa mágoa, com essa dor. O que o Senhor está dizendo para mim, para você, é que nós, cristãos, nós temos que nos amadurecer, irmãos. Nós temos que crescer espiritualmente falando, porque a palavra que nós ouvimos aqui toda quinta, todo domingo, é um alimento espiritual para que eu e você pudéssemos amadurecermos. Espiritualmente falando, na vida, em tudo. Esse texto aqui está dizendo bem claro que se nós não perdoarmos as ofensas, o Senhor também não vai perdoar as nossas ofensas. Porque nós também ofendemos, seja de uma forma direta ou indireta, nós ofendemos alguém. E quando alguém nos ofende, quando a gente perdoa, não quer dizer que aquilo que aquela pessoa fez para nós vai se apagar, a dor que nós sentimos vai acabar, a tristeza vai acabar, não. Não vai mudar o que aquela pessoa fez para nós, mas vai mudar dentro de nós. E nós, como os cristãos, irmãos, nós temos que agir diferente do mundo. Nós temos que ser diferente do mundo. Nós não podemos agir como o mundo age, guardando raiva, guardando ódio, esperando a oportunidade para dar o troco, para ferir aquela pessoa que nos feriu, para dar de volta aquilo que aquela pessoa fez contra nós. Não! O cristão não paga com a mesma moeda. Os homens de Deus, eles não pagam com a mesma moeda. Os homens de Deus, eles perdoam. Sabe o Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, em certa vez ele diz assim: foi-vos ensinado a amarem aqueles que vos amam. Porém eu vos digo, amem aquele que vos persegue. Porque se fizeres assim, vos serás conhecido como filho de Deus. O Senhor Jesus, ele diz, se algum momento alguém der um tapa na tua face, dê outra face. Às vezes, irmão, nós não tomamos um tapa fisicamente, mas às vezes a gente tomamos um tapa com palavras, com atitudes, e às vezes nos fere. E nós, às vezes, ficamos com aquilo dentro de nós, angustiados, entristecidos, abalados, decepcionados, angustiados. E basta nós tomarmos uma atitude para a nossa atmosfera mudar. Perdoarmos. Essa palavra que Deus nos deu esta noite vai fazer a diferença em nossas vidas. Porque o ano de 2026 nós não vamos levar essa mágoa para lá. Nós vamos deixar no altar de Deus. Talvez você está dizendo, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que fizeram para mim, você não sabe o que eu vivi, eu não sei. Eu não sei. Mas Jesus sabe. Ele sabe muito bem o que você passou. E Ele está dizendo, há um caminho para essa dor parar. É o perdão. Como que um cristão vai chegar na presença de Deus, vai orar para Deus matar? Como que um cristão vai chegar na presença de Deus, vai orar para Deus ferir?
vai orar para Deus, para Deus dar o troco, para Deus... Não, o cristão não faz isso. O cristão, ele vem na presença de Deus e ele coloca todo o fardo que está pesado em seus ombros, toda a dor, todas as mágoas, todas as tristezas, ele coloca no altar de Deus. É por isso que nós vamos para casa leves. É por isso que nós, muitas das vezes, chegamos na presença de Deus angustiados, entristecidos, e nós falamos com Deus de uma maneira tão linda e verdadeira, e nós voltamos para casa leve. É porque nós deixamos tudo aqui, e levamos a presença de Jesus, e Ele sempre nos garantiu: a minha presença, o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. Então, nesta noite, não leve para 2026 essa mágoa, essa dor, esse rancor. Perdoe. Perdoe. Para que o Pai se alegre com a sua atitude. Se alegre com a sua posição. Perdoar é uma posição, perdoar é um ato, perdoar é uma atitude. Irmãos, pasme vocês. Às vezes tem irmãos e irmãs que estão na igreja com rancor, com raiva de alguém porque não deu paz do Senhor para ela. Porque às vezes não falou para ela que ela está bonita, seu ministério é bom, que ela é ousada, que ela é ousado. Irmãos, nós temos que ter atitude diferente. Às vezes a pessoa não te deu paz do Senhor, mas não tem nada a ver, ela não está com raiva, ela não está com bronca, talvez ela não estava num dia legal. E às vezes, irmão, eu vejo cristão, já de anos dentro da igreja, com mágoas, de pequenas coisas, pequenas situações, irmãos, que Deus às vezes olha para aquela pessoa, Deus vai falar: meu, como é que pode esse camarada estar desse jeito por causa disso aqui? Está com raiva, está com rancor por causa disso aqui. Deus está dizendo para nós, o diabo, ele é sujo. O diabo, ele tenta lançar dentro da igreja a divisão. Ele tenta lançar dentro da igreja as ignorâncias, essas picuinhas, para poder criar essas barreiras. Olha, aquela irmã, ela não vai com a tua cara. Aquele irmão ali, ele não vai com a tua cara. Você já não percebeu? Ele não sorri para você, ele não cumprimenta você. E às vezes tem cristão que vai alimentando isso em seu coração. Aquela irmã, ela não gosta de você. Olha para você ver como que ela não te cumprimenta, ela não olha para você de um jeito que ela olha para o outro. Ela sorri para aquela, mas para você ela não sorri. Ela não gosta de você. Isso é mentira do diabo. Se você tem algum rancor, alguma tristeza por uma pessoa, por causa de uma situação assim, eu digo a você, isso é uma mentira do diabo. Eu, você, nós somos cheios de defeitos, um monte de defeitos. E é por isso que nós estamos aqui, com todos os nossos defeitos. Porque Jesus, Ele é o mestre em nos moldar, em nos, não vou falar quebrar, mas às vezes Ele quebra, mas Ele é perito em nos transformar. E Ele vai trabalhando, irmão, Ele vai moldando. Só que tem coisas que eu preciso tomar atitude para que Ele trabalhe. E se você se conhece, porque uma das coisas que Jesus faz em nossa vida é a gente se conhecer. Quem é você? Quem é você quando alguém não te cumprimenta? Quem é você quando alguém não te convida? Quem é você quando alguém não te chama? Quem é você quando alguém não te dá oportunidade para você pregar? Quem é você depois? Quem é você? E às vezes Jesus permite você passar por isso, para que você possa olhar e ver quem é você. Irmãos,
Nós vamos tomar muita pancada. Cristão toma pancada. Toma pancada lá fora. Às vezes toma pancada aqui dentro. Com a palavra dura. Com uma exortação dura. Mas o cristão é forte. E é por isso que Deus nos trata, nos chama, nos convida, nos dá a direção. Porque Ele sabe que a gente vai dar conta do recado. Só que uma das coisas é a gente se conhecer. Eu já conversei com o pessoal e ela fala assim, eu me conheço. Eu não consigo perdoar, eu me conheço. Está certo, está certinho. Mas e agora? Jesus está aí, ó, as portas, batendo. Se você deixar Ele entrar, Ele vai mudar. Assim como Ele fez nas vidas de todos aqui, a qual abriu a porta e Ele entrou. Zaqueu, Ele transformou. Pedro, Ele transformou. Um homem duro, que andava com uma faca, arrancou a orelha de um soldado, negou Jesus não sei quantas vezes, e Jesus moldou Pedro. Se Ele fez isso na vida de Pedro, na vida de Paulo, Ele vai fazer na minha e na sua. Amém, queridos? Perdoe, libera o perdão, e você vai ver como que a sua vida espiritual, a sua vida vai fluir, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda Jesus, irmãos. Presbítero Rafão está com a oportunidade. Acredito que deu no meu tempo, né, pastor? O pastor levantou a plaquinha ali, ó. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Oh, glória. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Estamos bem? Oh, glória. Isso é bom. Quero deixar aqui uma palavra para os irmãos. Se encontra em Lucas, capítulo 24, verso 32, que diz assim. Lucas 24, 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nosso coração? Disseram um para o outro, porventura ardia em nosso coração pelo caminho, quando nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém? Amados, alguns dias atrás a minha esposa estava preparando o café e eu estava sentado à mesa. E eu ali mexendo nos vídeos, alguns vídeos e tal, e de repente passou um vídeo de um evangelismo, Betinha. Um pastor, ele saía pelas ruas, pelos becos, e ele se depara com duas prostitutas. E ali ele pergunta para aquelas prostitutas quanto que era a hora delas. E elas falam para ele quanto que era o valor da hora. E esse pastor olha para ela. E é engraçado que no vídeo, a descrição do vídeo está: pastor paga para prostituta. E esse pastor, ele pega e fala: olha, eu quero então pagar essas horas suas. E ela, tá bom. Aí ele fala: mas você vai para a igreja comigo. E esse pastor, ele sai, e alguns outros irmãos também, pelas redondezas, e eles levam essas prostitutas para a igreja. E lá na igreja já estava tudo preparado. Já estava todo montado, tudo organizado. O culto era especialmente para eles. Para os moradores de ruas, para as prostitutas, para todas aquelas pessoas que talvez elas são desprezíveis para a sociedade. E eu ali sentado, eu falei: Senhor, olha, dentro desse ano, porque, amados, quando nós chegamos no final desse ano, né, algumas empresas, mercados, eles fazem o balanço, né, pastor? Eu trabalhei em mercado e
eles fecham o mercado depois do horário e ficam ali alguns funcionários e vão fazer o balanço. E ali eles vão ver o que saiu, o que vendeu, o que não vendeu, quanto arrecadou. E hoje é o último culto, né, desse ano de 2025. E nós precisamos fazer esse balanço. Eu, assentado à minha mesa, eu falei, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu não posso apenas te oferecer aquilo que eu tenho, mas eu preciso te oferecer aquilo que vai além de mim. Esses homens aqui, que nós lemos sobre eles estão caminhando e Jesus está indo ao lado deles. E Jesus começa a falar da palavra com eles, porque eles estavam indignados porque Jesus tinha morrido. E ao findar da conversa, eles entram para dentro da casa com Jesus, e Jesus vai partir o pão. E após Jesus partir o pão, eles vão olhar assim, e de repente, quando eles vão olhar, Jesus tinha sumido. E a pergunta um para o outro era, ei, não ardia em seu coração quando ele falava? E o meu questionamento na mesa foi esse, amados. Eu falei, Rafão, será que a palavra do Senhor ainda arde em teu coração? Será que a voz do Senhor ainda arde em teu coração? Porque, Léo, muitas das vezes, querido, nós aprendemos a ser crente. Nós aprendemos a pregar. Nós aprendemos a vir para a igreja e servir e sorrir. Nós muitas das vezes nos tornamos expert nessas coisas. Mas muitas das vezes o nosso coração já não está ardendo mais. Tornou-se uma rotina, mas vir para a igreja. E eu olhando aquele pastor fazendo algo, e eu falei, Senhor, olha, quantas oportunidades eu tive, sabe, para trazer alguém, para buscar alguém, para fazer com que a pessoa viesse para acompanhar essa pessoa. E muitas das vezes, Gil, é só o fato de muitas das vezes, fazer por fazer. Mas eu preciso voltar a entrar no secreto, para que a palavra do Senhor volte a queimar. Nós precisamos voltar para esse secreto, para que a palavra do Senhor volte a queimar, para que a voz do Senhor comece a realmente arder em nosso coração. Eu olho muitas das vezes, próximo de casa tem ali um centro espírita, e eu começo a observar diversos jovens, amados. Jovens sentados na calçada, e ali eles ficam, papeando, e depois eles entram para dentro ali do lugar onde ele faz todo o ritual. Depois eles saem dali, ficam sentados, conversando. E esses dias eu estava conversando com o irmão, a gente saindo do presídio, conversando com ele, falei, cara, como que isso tem aumentado? Como isso tem roubado os jovens? Porque antigamente era algo secreto, era algo assim, que a gente não via muito. Mas hoje, amados, é uma coisa que está assolando. Pessoas têm deixado de sentir a presença do Senhor. O coração já não tem mais queimado. E tem buscado em outros lugares. Tem buscado em outras fontes. Que nesse ano de 2026, se o Senhor não voltar, que o nosso coração possa pulsar novamente por Ele. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está a tua vida. Mas a palavra do Senhor para nós nessa noite é encontrar Ele, ouvir a voz dEle, atender o chamado dEle, senti-lo novamente, sentir o coração queimando, não apenas uma religião,
não apenas um momento, mas sim um sentimento de eternidade. Algo que o pastor Marcelo falou aqui, eu estava ali ouvindo. A maior certeza de Paulo era quem o aguardaria aos portões celestiais. Que o nosso coração volte a queimar novamente pela eternidade. Que os nossos maiores desejos sejam a eternidade. Que os nossos desejos, nossos maiores sonhos de conquista, seja a eternidade. Seja sonhar com a eternidade. Seja sentir a voz do Senhor nos acalmando e nos dizendo que Ele está no controle de tudo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém, gente? Deus está falando, né? Esse vídeo que o Rafão... Eu vou colher os dízimos e as ofertas, tá bom? Daqui a pouco os irmãos continuam pregando aí. Mas esse vídeo que o Rafão falou do pastor, eu vi ele também, e ele faz várias vezes isso, e ele fez agora no Natal. E eu vi o vídeo, eu conheci ele por esse do Natal, que viralizou aí, chegou até mim. Aí eu fui conhecer o Instagram. E é interessante que você entra para ver os comentários, e uma dica que eu sei que, eu vou dar uma dica, que eu não sigo essa dica, e eu sei que você não vai seguir, mas eu tenho que dar essa dica: não lê os comentários, não faz bem ler os comentários, mas eu sei que eu vou continuar lendo, e você também, quando você abrir esse vídeo, mas eu tenho que falar a verdade, não faz bem. E nos comentários ainda tinha comentário assim, ó, Evangelho Nutella, onde a igreja pega o dinheiro sagrado e dá para o pecador continuar pecando. Eu parei e falei, poxa, por mais dinheiro que seja investido nessas prostitutas, nos traficantes, e se na vida inteira um só se salvar, está muito bem pago. Porque a palavra nos diz, nós aprendemos, né, que uma alma vale mais do que todas as riquezas. Eu não sei se está na palavra isso? Eu falei, a palavra diz, e não me veio o versículo, eu falei, se não está na palavra, pelo menos é um ditado que a gente diz, que uma alma vale mais do que todas as riquezas desse mundo. Então vale a pena investir o seu tempo, o seu dinheiro. O Iá ministrando aqui, e Deus falou comigo, viu, Iá? Eu já fiz um propósito com Deus ali de, ainda hoje, antes de dormir, ter que mandar mensagem para alguém e falar, eu queria que você me perdoasse. De verdade. Eu me considero uma pessoa calma, mas é fácil, a gente vai se achar a melhor pessoa do mundo mesmo, né? Eu sei que eu não posso levar muito em consideração o que eu me acho, mas eu me considero. Mas nesses últimos dias do ano aí, o inimigo conseguiu achar algumas brechas e tirar a gente do sério. E falar às vezes coisas que não deviam, mesmo na razão. Sabe por que geralmente aquilo, eu estou na minha razão, e nem sempre que eu estou na minha razão, eu devo falar tudo que me vem à cabeça para falar. E aí eu preciso pegar o celular, ligar para a pessoa, ou mandar mensagem e falar, ó, eu quero te pedir perdão pelo que eu te falei, porque eu estava nervoso no dia. Então eu não sei se Deus está falando com você, se você está ligado no que Deus está fazendo aí, mas Deus está trabalhando com a gente. Eu não posso entrar em 2026 sem pedir perdão para quem eu tenho que pedir. Mas eu quero que você segure na sua mão seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos colher os dízimos, as ofertas, e daqui a pouco tem mais palavra de Deus ao seu coração. Eu não sei como você entrou as finanças esse ano, 2025. Tudo acontece, quando você para fazer uma análise, tem gente de todo tipo, tem gente que entrou bem financeiramente e está terminando o ano praticamente quebrado. Tem gente que começou o ano quebrado e está terminando o ano bem. E tem gente que está na mesma média do que começou, está terminando. Isso faz parte. A gente não é aquele evangelho neopentecostal que a gente fala que não,
você só vai melhorar financeiramente daqui para frente. Não é. Eu não sei o que você passou e enfrentou esse ano, mas uma coisa é certa. Deus colocou sementes na sua mão. E de tudo que nós vivemos, o que nós precisamos avaliar, porque nós paramos para avaliar se meu 2025 foi bom, se a minha conta bancária está melhor do que o começo. Se a empresa está indo melhor do que o começo do ano. Às vezes a conta bancária nem tanto, mas porque a empresa cresceu e você está investindo na empresa, então é o processo e faz parte. E posso te falar uma coisa? Eu, Diego, e o que eu vou falar não é para você ficar com dó em nome de Jesus. Vai ter dó nem do capeta não é para ter dó, né? Mas financeiramente, se eu olhar minha vida, eu estou terminando com menos do que eu comecei o ano. Você está preocupado, pastor? Não, eu estou feliz pra caramba. Por quê? Porque eu tenho a certeza que eu estou terminando o ano mais perto do propósito de Deus do que eu comecei o ano. E isso vai além de dinheiro, isso vai além das portas que a gente vê com os nossos olhos. Está entendendo? Eu não estou falando isso porque pastor tem que tomar cuidado com o que fala. Os pastores que já pastorearam a igreja sabem. Aí o pastor pega o microfone e fala, não, estou terminando o ano com menos dinheiro que eu comecei. Aí daqui a pouco você recebe uma oferta, você recebe um envelope, não estou falando pelo amor de Deus. Eu estou falando que eu estou feliz porque Deus tem me chamado para perto do propósito. E a minha vontade é meter o pé em tudo. Mas Deus dá uma segura. Deus, não sei, eu coloco pessoas para dar uma seguradinha. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Eu sei que Deus tem cuidado da sua vida. Eu quero que você segure na sua mão seu dízimo, sua oferta. Se coloque em pé. Você já está sentado faz um tempo. Daqui a pouco você vai sentar de novo. Então se coloque em pé. Segure na sua mão o seu dízimo, sua oferta. Nós temos muitos desafios para a igreja em 2026. Eu sonho, nós temos o ar-condicionado aí que é só instalar. E a questão do ar-condicionado, aparentemente, é só a mão de obra aí para a gente fazer. E tem que esperar agora passar essa época de chuva, essas coisas todas, essa época de fim de ano. Mas nós já temos o ar, nós já temos a mão de obra e nós já temos os materiais que precisa. Então é só instalar. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós temos que construir a cozinha e, ao mesmo tempo, nós precisamos dar uma reformada nessa igreja. Você concorda comigo? O ano passado, ou retrasado, acho que foi o passado, falei, não, vamos reformar a igreja. E vamos mexer, começamos a comprar, um dia, ligando no material de construção e comprando as coisas, de repente, falei, acabou o dinheiro no primeiro dia. Deu nem para começar direito. Eu estou achando que reformar a igreja é igual pintar um muro de casa. E tudo na igreja é grande, irmãos. A igreja é grande. A verdade, eu estava falando com os meninos ali no fundo, pela quantidade de membros e de pessoas, o prédio é grande. Metade do prédio da nave da igreja para nós, pela quantidade de gente, seria suficiente hoje, ou às vezes até menor do que a metade. É que Deus vai enviar. Pastor, então por que não aluga um prédio menor? Porque o aluguel é o de menos, é o mais barato que tem. Sabe quanto que é o aluguel da igreja? Não pode dar o microfone na minha mão. R$ 2.800 a gente paga de aluguel na igreja. Pelo tamanho do prédio, porque não é só a nave, tem toda a estrutura, tem o ministério infantil, tem as salas lá em cima. Pelo tamanho do prédio, é de graça. É barato. Então o aluguel é o de menos, mas para manter o prédio bonitinho, certinho, pintadinho, a gente quer arrancar as goteiras daí, ó. Deus sabe meu coração, está chovendo em dia de culto, como é que eu fico? Eu estava aqui na igreja hoje à tarde, e eu não vim por causa da chuva, mas eu tinha que ir embora, e começou a chover, eu estava aqui, eu falei, agora eu não posso ir embora, preciso esperar para ver o que vai acontecer. E aí esperei, enfim, e aí você já viu que eu já tive que tirar uns isopor do lugar, para a gente marcar, e glória a Deus que pelo culto não está chovendo, mas tem muita coisa para se fazer. Você arrumar um telhado de uma casa de 50 metros é uma coisa, outra coisa é arrumar um telhado de uma igreja desse tamanho. A vontade é pegar aquela manta e passar de fora a fora. Já resolve de uma vez, mas tudo vai dinheiro. Mas Deus vai prosperar ainda mais o seu 2026, você crê? Eu creio. A gente fala, Deus, eu pego muito no pé, que a gente não é ficar indo atrás de bênçãos financeiras e tal, mas Deus também não é Deus de miséria. Deus abençoa os seus, Deus prospera os seus e Deus vai abençoar muito a sua vida.
Deus vai abençoar muito a sua vida em 2026. E você vai continuar sendo fiel ao Senhor. Amém? Então eu quero que você segure na sua mão seu dízimo, sua oferta. Pastor, eu fiz pelo Pix. Então segura seu celular na sua mão. Amém? Segura seu celular. Quem diria que um dia no culto nós iríamos falar para você pegar o celular no meio do culto, né? Vai lembrar disso há uns 5 anos atrás. A gente fala, não, larga o celular lá na sua casa. Agora, olha como que é as coisas. Mas segura seu celular na sua mão. Fecha os seus olhos, Pai, eu quero te agradecer, Deus. Porque estamos diante do último culto do ano. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Existiram muitos desafios e faz parte, mas eu te louvo, Deus, porque nenhuma conta se atrasou durante esse ano. Nós não atrasamos aluguel, nós não atrasamos contas, e eu agradeço porque o Senhor sempre proveu. Eu agradeço porque o Senhor sempre tem cuidado. Eu me lembro quando eu assumi a igreja, Deus, o medo dos valores das contas, e a gente de cabeça quente, e de repente, sempre de uma forma sobrenatural, porque não há explicação humana, mas de uma forma sobrenatural, o Senhor sempre provia, sempre tocava no coração dos teus filhos, sempre enviava alguém, e o Senhor sempre proveu, e nós te damos graça. Eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã, e peço, Deus, que o Senhor continue prosperando. Eu não sei como eles têm terminado esse ano, se está com preocupações financeiras, eu peço que o Senhor traga uma paz a esse coração neste momento, de dívidas, de coisas que fugiram do controle, ou quem sabe até de desequilíbrio humano mesmo, e agora carrega uma culpa, e também uma dívida e uma preocupação. Eu peço que o Senhor venha trazer paz a esse coração, e direcionamento de como conduzir as suas finanças. Peço que o Senhor continue abrindo as portas e prosperando a tua igreja para a honra e glória do teu nome. Ajuda-nos, meu Deus amado, esse irmão que está segurando o seu celular, o seu dízimo, a sua oferta, aquele que já fez outros dias e hoje não está aqui com uma oferta física, mas é um ofertante, é um dizimista da sua casa. Eu peço que o Senhor continue abrindo as portas, abençoando e dando experiências sobrenaturais, experiências do céu, para que nós possamos entender, Deus, que nós vivemos pela fé. Mesmo que temos o nosso serviço, nossa renda fixa ou empresa, nós vivemos pela fé, porque nós dependemos, não é de governo e nem de pessoas. Sim, nós dependemos de pessoas, mas que o Senhor envia as pessoas. Pessoas que o Senhor envia, porque quando o Senhor quer enviar pessoas para comprar no estabelecimento do meu irmão, da minha irmã, para abençoar, pode o inferno se levantar, que não vai conseguir impedir. Então nós dependemos do Senhor. Então, meu Deus amado, que todos nós possamos entender que, sendo concursado, sendo estudado, sendo empresário, nós vivemos pela fé, porque é o Senhor que cuida de nós. E obrigado, Deus, por ter cuidado de nós em cada detalhe. É a nossa oração que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta. Você que não vai ofertar, pode tomar seu assento. Glória a Deus. Tem um fundo musical, um hino aí? Vocês querem que eu canto? Eu vou cantar. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Isso, bate para o Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Aplauda ao Senhor. E deixa eu entregar o microfone, que eu já fiz demais, né? Pastor Edivaldo, sobe aqui, meu querido. Ô glória, pastor Edivaldo, depois nosso pastor Marcelo também estará trazendo uma palavra. E fica ligado, porque Deus está falando, viu gente? Fica ligado que Deus está falando. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém. Eu vi à tarde a mensagem do pastor Diego,
para que cada pastor pudesse trazer aqui uma mensagem, uma palavra, né, até um culto de final de ano, e a gente vai trazendo, né, no nosso coração lembranças de muitas coisas que vivemos na nossa vida pessoal, que vivemos também no coletivo como igreja, e pensamos, poxa, o que eu posso falar? Que palavra que eu posso levar? O que eu posso falar ali com os irmãos? Vemos aqui o Iá falando sobre perdão, né? O Rafão falando sobre queimar a palavra, guardar a palavra, trazer a palavra dentro dos nossos corações. E eu confesso que eu pensei em muitas coisas, sentado ali mudei, falar outra coisa, em relação àquilo que eu já tinha pensado. Muitas coisas vêm ao nosso coração, vêm à nossa mente, mas ali, até pensei em falar algo que Paulo escreveu a Timóteo, de ser perseverante na carreira, ser perseverante. Falamos alguns domingos atrás, o pastor Diego, o pastor Marcelo pregou sobre a fé. Pensei em falar sobre isso, quando Paulo ele fala ali, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E eu pude entender que o que sustentou o apóstolo Paulo foi a fé. A fé foi o alicerce, a fé foi o fundamento, a fé foi o suporte, a fé foi o escudo, foi a força que deu ao apóstolo completar a sua carreira. E nós precisamos entender que nós estamos numa jornada, numa caminhada. Essa jornada, essa caminhada, ela não se encerrou ainda. Nós vamos entrar em 2026, mas 2026 é uma continuidade da vida. Eu não sei aqui se tem alguém que tem o costume de escrever, o que ela deseja, qual o propósito, os planos, os desejos, os objetivos que ela tem para o ano seguinte. Talvez algumas pessoas tenham isso, de escrever. Eu confesso que eu não tenho. Eu não faço isso, eu não escrevo. Tem pessoas que têm, louvado seja Deus. Mas você tem que tomar o cuidado de não se frustrar, porque você pode se frustrar. Porque algumas coisas, ou talvez muitas coisas, ou talvez a maioria delas, ou talvez todas elas, pode não se concretizar. Pastor, eu amaldiçoo a boca do Senhor em nome de Jesus. Não, eu estou te falando uma realidade. Estou te falando uma verdade. Porque os pensamentos do Senhor não são os nossos, os planos do Senhor não são os nossos. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Muitas vezes os meus planos, eles estão ligados àquilo que o meu coração deseja, àquilo que eu quero. Aquilo que muitas vezes envolve o meu eu, a minha vontade, o meu bem-estar, está muito ligado nisso, aos meus desejos. E que muitas vezes não são aqueles que Deus planejou e que Ele já determinou para a minha vida. Não que aqueles que eu quero sejam maus, sejam ruins, não. São até bons, corretos, mas não é aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus preparou. E eu posso estar insistindo em querer ter algo e alcançar algo que não é aquilo que Deus preparou para mim, aquilo que Deus tem para mim. Então eu preciso entender, Senhor, eu preciso que o Senhor me conduz nessa jornada. Porque de uma coisa
eu sei, de uma coisa é certa, a tua palavra diz que os dias vindouros serão dias difíceis. Senhor, e eu preciso do Senhor para que eu possa enfrentar os dias difíceis, porque esta é a realidade, Senhor. Esta é a realidade, nós não podemos fugir. No nosso coração há uma expectativa de melhor, de coisas melhores. Não é errado isso, nós temos que buscar isso sim. Mas o certo é que a palavra do Senhor nos diz que os nossos dias, os últimos dias, serão dias difíceis. Isso o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo. Paulo, condenado ali à morte, na segunda carta, ele traz à memória de Timóteo a sua fé. Timóteo está abalado com tudo aquilo que estava acontecendo, um jovem discípulo ali, obreiro do Senhor, mas abalado com a perseguição, talvez temendo ali a perseguição. O apóstolo Paulo preso, aquele a quem ele tinha como um referencial, e Paulo escreve da prisão aquele jovem, animando ele a não desanimar, mas sim a se levantar. Mas Paulo exorta a Timóteo que os dias seriam difíceis. Ele fala àquele jovem, os tempos serão difíceis. Ele fala do quadro que estaria diante dele. E ali no capítulo 4, na sua despedida, ele fala: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé. E há algo preparado para mim, a coroa da promessa daquele que é fiel, daquele que prometeu, e daquele que é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. O mundo, para mim, os próximos dias são incertos. Eu não sei o que vai ser, mas eu sei que se eu for perseverante na carreira, completar a minha carreira, guardando a fé, eu sei que eu vou receber a coroa da vida. Essa é a promessa. Talvez o ano de 2025 para você foi um ano difícil. E talvez você vê que o ano de 2026 vai entrar na mesma proporção. Você vai viver, você vai começar o ano vivendo esse tempo difícil. Mas creia no Senhor, confie no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de você. Ele disse que Ele jamais nos deixaria, que Ele jamais nos desampararia. Amém? Eu quero ler aqui um versículo, eu não olhei o meu horário quando eu comecei, mas já deve estar findando aí. Eu quero ler aqui uma mensagem que o pastor Diego pregou alguns meses atrás, que é o Salmo 27. Eu quero ler o versículo 4 aqui, mas eu quero trocar aqui, trocar algo que Davi pediu aqui ao Senhor. Ele diz aqui: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas eu quero mudar aqui essa fala aqui, essa declaração do salmista, dizendo assim, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu seja um melhor cristão em relação àquilo que eu tenho sido até o dia de hoje. Eu quero ser melhor. Senhor, eu quero ser melhor.
Eu quero ser melhor para a minha igreja, eu quero ser melhor para o meu irmão, eu quero ser melhor para a minha esposa, eu quero ser um cristão melhor para a minha família. Senhor, me ajuda. Mas aqui ele diz, e eu a buscarei, mas eu só vou ser este cristão melhor se eu buscar isso. Eu preciso buscar. Não tem como eu ser melhor se eu não buscar ser melhor. Eu só serei melhor se eu for perseverante na busca. Talvez você planejou muitas coisas. Não, eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo, eu quero conquistar isso. Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero ser um homem de Deus melhor do que eu fui até hoje. Eu quero ser uma mulher de Deus melhor do que eu tenho sido até hoje. Eu quero ser genuíno. Eu quero ser verdadeiro, Senhor. Eu quero ser um cristão verdadeiro. Eu quero que lá fora, não só aqui dentro, as pessoas olhem para mim e dizem, está aqui um homem de Deus, está aqui uma mulher de Deus, mas lá fora também, Senhor. Eu quero que as pessoas notem isso. Eu quero ser notado desta forma. Eu quero ser visto desta maneira, Senhor. Como um servo do Senhor, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um filho de Deus. Senhor, eu quero resplandecer, Senhor, como luz neste mundo, Senhor. Quando o Senhor lavou os pés dos teus discípulos ali, o Senhor disse àqueles homens, vocês viram o que eu fiz por vocês? Vocês viram o que eu fiz? Eu lavei os pés de vocês. Sabe o que é isso? Eu servi vocês. O tempo que eu estive junto com vocês, foi servindo vocês. Eu não tirei nada de vocês, eu não exigi nada de vocês, eu não usurpei nada de vocês, eu não tomei nada de vocês, mas eu servi vocês. E vocês reconheceram que eu sou o mestre, que eu sou o Senhor. E eu vos digo, eu sou o mesmo. Eu sou o mestre, eu sou o Senhor. E eu servi vocês. Agora eu vou para o Pai. Vocês vão ficar. E eu vou enviar vocês. Mas olha, no meio de vocês, não tem ninguém maior. Não tem entre vocês um maior. O maior no meio de vocês é aquele que servir o que está ao lado de você. Sirva. O Senhor nos chama, a igreja, a ser uma igreja que serve ao próximo. Vamos servir ao próximo. Vamos servir aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, ao necessitado. O Senhor nos chama para servir. Maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, e isso, Senhor, eu vou buscar. Eu quero ser melhor do que eu fui até hoje. Como cristão, como homem de Deus, como pai, como esposo, como família do Senhor. Eu quero ser melhor. Amém? Eu agradeço aos irmãos, agradeço a oportunidade. Amém? Deus abençoe. Maravilha, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo,
Irmãos, se coloque de pé um pouquinho. Isso, agora senta, pode sentar. Aí, dá uma despertada, irmão, está muito engessado, tá? Hã? Pastor? Sangue de Cristo. Irmãos, eu quero ler um versículo com vocês, está em Eclesiastes capítulo, como o pastor Edivaldo falou, a gente fica caçando coisa para falar, porque o tempo é curto, então você tem que caçar um negócio para falar, e a gente não gosta de falar, né? Né? Está aí o Iá, pregador, Rafão, pregador, pastor Edivaldo, pregador gosta de falar, irmão. Deu o microfone na mão de um pregador. Ai, Jesus. Eu sou ministrante de louvor, então eu não sou pregador, então é rápido aqui. Vai ser 2 notas só, lá e ré. 7 e 8, capítulo 7, versículo 8 de Eclesiastes. Encontrou aí? Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre, daria um monte de coisa aqui, né? Mas não dá o tempo. Mas 5 coisas que a gente poderia deixar em 2025, abandonar. E 5 coisas que nós precisamos levar para 2026, grudar nelas e dizer, eu não sou de você, como Jacó grudou no anjo lá, só se você, depois que você me abençoar, eu te largo. Amém, irmãos? Mas vamos ler antes aqui, capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 8. Quem achou, diga amém. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, começo. Melhor é o paciente do que o arrogante. Tem alguma tradução que fala diferente aí? Tem? No arrogante aí, tem alguma tradução que fala diferente da minha? Arrogante também? Orgulhoso? Hã? No de baixo? Melhor é o paciente, o longânimo, do que o arrogante. No arrogante. Tem outra tradução? Não. Orgulhoso, altivo. Tem uma fala de Jesus em João capítulo 13, que ele fala para os discípulos assim: o que eu faço hoje, capítulo 13, versículo 7, o que eu faço hoje, vocês não entendem, mas entenderão depois. Irmão, nós não temos o dom da onisciência, de saber todas as coisas. Nós não sabemos direito nem o que vamos comer depois do culto, você sabe? Se você souber, nos convida, porque minha mulher está com fome lá, falando para mim que estava com fome, e a gente fica pensando, o que vai comer? Não tem muita coisa para comer, não. Não sobrou do almoço, porque do almoço foi da janta. Então, a gente não sabe, irmãos, o que vai acontecer daqui 5 minutos. Mas a Bíblia é a infalível palavra de Deus, ela é boca do eterno, é boca do que é onisciente, do que sabe todas as coisas. Amém? Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não conheço o amanhã, mas Ele conhece não só o amanhã, mas como toda a eternidade. Ele está no início, no meio e no fim de tudo isso. Amém? Então ele fala com propriedade, melhor é o final das coisas do que o começo dela. Por que eu quis compartilhar essa palavra? Porque eu sei que muitos irmãos aqui estão enfrentando um processo difícil na vida, uma caminhada dolorosa na vida, um ano de perdas, de lutas, de batalhas, e você está aqui, tentando construir em Deus um amanhã, amém? Então, esse texto fala claramente a mim e a você, melhor é o final das coisas, ou seja, Deus ainda não terminou de fazer na nossa vida, o que Ele começou,
Melhor vai ser quando o que Ele começou na tua vida terminar. Talvez você olhe agora e veja como aquele cego que, tem um cego na Bíblia, né, que agora não é mais cego, né, porque ele foi curado, mas no primeiro processo, Jesus perguntou para ele, como que você vê? Ah, eu vejo o homem como árvores, né, meio nublado, meio estranho, talvez você esteja assim hoje, não esteja enxergando muito bem aquilo que Deus tem prometido no teu coração, aquilo que Deus tem falado para você. Você olha para a Bíblia, é um paradoxo, você fala, poxa, a Bíblia está falando isso, mas eu estou vivendo o contrário disso. A Bíblia me promete isso, mas eu estou vivendo o contrário disso. E é assim a vida cristã. A gente pula, irmãos, no escuro e sem piso. A gente não entende muito os processos de Deus na nossa vida, porque somos limitados em relação ao conhecimento. Mas Ele, sendo todo-poderoso, Ele se antecipa e diz, melhor vai ficar quando a tua história terminar. Melhor vai ficar quando eu terminar de construir na tua vida o que eu comecei. Portanto, não abandone o barco, não pule, não deixe de crer, porque talvez você olhe ao teu redor e você vê só fumaça, como aquele cego, tudo embaçado, não tem saída, eu olho para um lado, problema, eu olho para frente, problema, se eu olho para trás, problema, se eu olho para o outro lado, problema. Mas então, pega a receita de Davi, do Salmo 121, olhe para o alto, porque é de lá que virá o teu socorro. Melhor é o final da sua história. Talvez tem muita gente rindo, zombando, não acreditando, achando que é o fim, não é? Quantas pessoas zombam da nossa fé? Às vezes não zombam para nós, como respeito, né? Por respeito, por consideração. Mas quando você compartilha um sonho, um desejo, um projeto, você fala, poxa, eu sonho disso, sonho aquilo, eu desejo ser um pregador do evangelho, mas eu sou gago, eu desejo ser um ministrante do louvor, mas eu sou tímido, eu desejo ser um evangelista, mas eu não sei como fazer. E tem muita gente que às vezes zomba daquilo que Deus plantou no teu coração. Mas aquieta-te, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar ela. E no final, você vai ver que valeu a pena perseverar em Deus. Valeu a pena persistir na fé. Valeu a pena insistir em crer no Senhor. Porque no final, é heresia, irmãos, não canta, mas eu vou dar uma palhinha dela aqui, só para, quem te viu passar na prova, e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. É um poeta que diz isso, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus, como que é? Vai olhar e ver Jesus brilhando, reinando, brilhando em você. Você já ouviu alguma vez aí? Joga fora, é lixo. Mas esse texto é verdade. No final, vai ser melhor do que o começo. Amém? Talvez o teu convívio familiar, teu casamento, tua família, seja conturbada. E você, quem já pensou em 2025, em desistir de alguma coisa? Seja sincero, desistir do casamento, desistir do trabalho, desistir da igreja, desistir da fé, quem já pensou? Seja sincero, eu já pensei, irmãos, por várias vezes, um monte de coisa, desistir, um monte de coisa. Sim. Pensar em desistir não há problema nenhum nisso, a gente pensa mesmo.
Jesus, parece heresia, né? Mas está na Bíblia. Jesus pensou em desistir. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus falou. Porque o processo do Getsemane doía, machucava, oprimia, judiava, ao ponto de sangrar no seu suor. E ele pensou: se possível, passe de mim esse cálice. E pensar não tem nenhum problema nisso. Se pensar, irmãos, se pensar fosse um problema, a gente estaria lascado, porque o que você pensa, o que eu penso todo dia, eu estaria preso, prisão perpétua, eu já assassinei um monte, irmãos, já matei um monte, não dá nem para falar aqui, que escandaliza, mas o pensamento, irmãos, e pensar em desistir, é uma coisa que está dentro da gente, porque a gente não conhece enxergar, não consegue enxergar o amanhã, mas creia no que está escrito: o final da tua vida vai ser melhor do que o começo dela. Amém? Isso com toda certeza, porque aquele que há de vir, virá, e não tardará. Amém? Ele não tardará. Portanto, se você tiver que perdoar, como o Iá pregou aqui, perdoe. Não leve, e é as 5 coisas, né? Não leve para 2026 mágoas em teu coração. Perdoe. Libere perdão. Ah, mas está doendo. Perdoe. Ah, mas está entalado aqui. Perdoe. Porque não diz respeito a ele, diz respeito a você. O perdão não é pela pessoa, é por você. E se você magoou alguém, peça perdão. Faça igual o pastor falou aqui, ó, não vai terminar a noite, né? Sem se consertar, né? Não leve para 2026 mágoa. Não leve para 2026 o seu pecado de estimação. Temos pecado de estimação. Nós não bebemos álcool, não fumamos cigarro nem maconha, eu acho. Não deveríamos, pelo menos. Mas temos pecados de estimação, irmãos. Não leve ele com você para 2026. E pastor, qual é o pecado? Você sabe, desgraçado. Você sabe quem é. Deixa de ser hipócrita. Você sabe qual pecado você tem alimentado todo dia na sua vida. Às vezes é a ganância, sabe, aquela avareza, aquele desejo desenfreado em ganhar dinheiro a todo custo. É dinheiro, porque dinheiro, porque dinheiro, porque dinheiro, porque dinheiro. Você sabe qual pecado você tem alimentado. Eu sei qual pecado eu tenho alimentado. Eu vou dar racumi para ele. Tem que ser, existe. Eu vou dar veneno para ele. Eu tenho que matar isso. Eu não posso trazer para a minha vida mais um ano esse pecado. Terceiro, não leve para 2026 medo. E eu não estou dizendo medo de altura, medo de levar choque, não é dessas coisas não, isso aí são medos naturais, isso é uma defesa que o nosso corpo tem. Quem tem medo de altura? Tem medo de altura? Então, não é disso aí que eu estou dizendo. Quem tem medo de barata? Então, você vê que nenhum homem levanta a mão, né? Quer ver? Ó, quem tem medo de rato? Nenhum homem levanta a mão. Né? Não é desse medo. É medo de Deus não ser suficientemente grande e fiel para andar com você e garantir que tudo que Ele prometeu vai acontecer. É medo de Deus ser infiel a tudo aquilo que Ele, na sua palavra, prometeu. E se não dá certo? Tem pessoa que não devolve
não vou falar do dízimo, tem pessoa que não oferta na igreja com medo de faltar dinheiro em sua casa. É desse medo também. É medo de que Deus não será suficientemente Senhor para fazer acontecer na sua vida aquilo que Ele prometeu. Medo. Quarta coisa, ansiedade. Isso tem matado muita gente. Não leve para você. Não, é duro falar, não seja uma pessoa ansiosa. Isso é impossível falar. Mas trabalhe duramente contra a tua ansiedade. Como a ansiedade tem roubado a fé de muitos cristãos, irmãos. Como a ansiedade tem roubado o prazer de ter comunhão com o Espírito Santo na vida de muitos cristãos. Ansioso até na hora do café. É ansioso porque de repente tocou a campainha lá, ele acha que é o Bin Laden que está vindo para matá-lo. É ansioso para tudo. Não dorme à noite. E a ansiedade, irmãos, ela gera um outro problema, que é crônico, que tem acontecido na vida de muita gente, principalmente, inclusive cristãos. A síndrome do pânico. A pessoa fica desesperada. E como pode ser feliz uma pessoa que carrega isso em sua vida? Como pode ser feliz uma pessoa que vive trazendo isso para o seu dia? Deixa isso aqui hoje. Não leve para 2026 a ansiedade como algo que tem sido nutrido medo na tua vida, que tem roubado a tua alegria. E terminando, intriga familiar. Irmão, eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar, não. Não sou. Não precisa ficar olhando para o lado, não. Olha para frente. E a maior luta minha, Marcelo, é contra a minha natureza. Eu sou, como pai, muito protetor, extremamente protetor. Isso causa mal para meus filhos. Né? Hoje menos, né? Porque cresceu, já está... Né, você tenta perguntar, onde você está? Pai, já tenho 20 anos, eu vou casar, vivi. Aí fica, né? Isso gera intriga, porque eu privo ela de ter liberdade. Coincidentemente, né, ela parece um pouco comigo, né? Na personalidade. Isso causa intriga. E a gente precisa romper com isso, irmão. A maior bênção, o maior patrimônio que Deus nos deixou é a nossa família. É a maior de todas as dádivas. Se você for omisso, você pode ser o melhor pregador do mundo. Se você for omisso como homem, marido, como pai, você é um pecador desgraçado. Você pode ser o maior talentoso do mundo no altar, mas se você faltar em casa como homem, você é um desgraçado. Você é um irresponsável. A gente estava conversando, acho que foi ontem em casa lá, sobre fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus como um missionário não é para homem casado nem para mulher casada. A não ser se os dois andarem juntos, no mesmo sentido. Sabe? Estou junto. Nós estamos na mesma pegada. Não precisa, se não tiver o que comer, não tem problema. Mas se não tiver lugar para dormir, dorme no chão, a gente está junto. Aí dá certo. Mas se você escolheu casar e a sua esposa ou seu esposo não aceita, você arrumou um problema, porque a Bíblia diz que você tem que cuidar do teu casamento. Não é da igreja, não é da missão, é do teu casamento. Quer fazer missão, quer ir para o meio do mato, quer fazer, fique solteiro. É a Bíblia quem diz, não sou eu. Está ali o doutor no apóstolo Paulo ali, ele sabe o que eu estou falando.
É a Bíblia quem diz. Agora, se você casou, cuide da sua mulher. Cuide dela. Porque se você se tornar um chifrudo, você não vai poder pôr culpa no diabo. Porque o diabo foi você. Dá a vida para a sua mulher. Dá o seu melhor para a sua mulher. E ao contrário, vale da mesma. Sabe por que tem muito casamento de crente detonado, irmão? É por causa disso. É porque você casou e quer continuar solteiro. É porque você casou e não quer dar satisfação. É porque você casou e você não quer dividir o seu dinheiro. Se você quer ter um casamento saudável, entenda, é em comum acordo, é uma só carne. O que é do Marcelo é da Cristiane, o que é da Cristiane é do Marcelo, e ponto. Ela não tem que mudar para me agradar. Ela é difícil, irmão, mas ela não tem que mudar para me agradar. Eu casei com ela. E eu tenho que me moldar a isso. Eu a amo. Quero ter o privilégio de chegar velhinho do lado dela. E ela fortona desse jeito aí. Eu quero ter o privilégio de envelhecer do lado dela. Para isso, irmão, nós não podemos deixar a mulher ser viúva de marido vivo. Por que nós casamos? Para ela limpar sua bunda na velhice? Para ela trocar sua fralda na velhice, é isso? Salomão disse assim, ó, desfrute da sua mulher. Viva o melhor da sua vida do lado da mulher que você escolheu. Depois, sabe por que entope o pastor, pastora, a igreja de problema familiar? Porque você é omisso em casa, você não é homem. Você não é mulher. Você não cumpre o seu papel. E essas intrigas familiares são causadas por isso. Aí não é demônio que tem que expulsar. É dar um chá de vergonha na cara. Falei que você ia sair perturbado. Deixe isso aqui hoje. Seja um homem diferente, um marido diferente. Cuide da sua mulher. Honra ela. Ah, mas eu não posso andar sujo. Quem não deve andar assim é sua mulher. Se tiver que andar com sapato velho, ande, mas ela tem que andar como uma princesa. Se tiver que trabalhar mais para honrar sua esposa e aliviar a carga sobre ela, trabalhe mais. E dá alívio para ela ficar em casa. Assim, seu casamento não será um hospital de enfermidades, mas será um pedaço do céu na terra. Homem, fique de pé, eu vou devolver a palavra ao pastor aqui, amém? Que Deus te abençoe. Eu vou parar de falar porque senão eu começo a pregar aqui, o tempo já estourei aqui a minha parte. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça você como homem. Que Deus te dê um caráter de homem. Não é homem para brigar não, sabe? Não é para sair no tapa, essas coisas é besteira. Isso aí, irmão, isso aí não existe mais. É homem na questão da virilidade. Quem tem que matar o rato em casa? Fala aí, Rodrigão. Hã? Quem tem que matar o rato em casa, pastor Edivaldo? É a vassoura, né, ué? Né, Dinho? Eu ouvi o Dinho falando o dia aí do rato. Quem tem que matar barata em casa? E quando escuta um barulho lá fora, quem tem que sair? É o alfa. É, ué. Eu comprei um taco de beisebol. Todo mundo pergunta em casa, para que esse taco? Falei, é decoração. Só está aí por decoração, Dri. Só por decoração. Mas,
Se ele precisar ser usado como ferramenta, a gente usa ele. E quando eu digo para ser homem, irmão, não é nesse sentido, é no sentido de amar. A fêmea que Deus te deu, olha para ela aí, é a fêmea que Deus te deu, ama ela. Você quer fazer bodas de prata, bodas de diamante, ama ela, tolere ela, dê suporte para ela. Não leve isso aí para 2026 não, porque depois você vai ficar velho, já devolvo, pastor, você vai ficar velho, você vai querer namorar, e não funciona mais, aí você vai ficar lembrando lá de 20 anos, 30 anos atrás, minha véia, você está entendendo o que eu estou falando ou não? Sim ou não? Você quer ter uma família feliz? Desfrute da sua juventude, do lado da mulher que Deus te colocou, irmão, e assim, você vai fazer um culto todo dia na sua casa, assim, o Espírito Santo vai habitar dentro do seu lar, assim, o Senhor terá prazer em olhar para você e dizer, eis aí um homem, amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Se a gente não se vê mais, 2026, que Deus te abençoe, te encha de graça, de paz, e que você desfrute do melhor dessa terra, amém? Pastor Diego. Ô, gente, pode sentar, eu vou pregar ainda. Brincadeira, não vou pregar não, mas pode sentar, pode sentar. Me dá mais uns 5 minutinhos, nós já vamos encerrar. Eu quero agradecer aos pastores, presbíteros. Estava lá preparando a palavra e Deus nos direcionou a isso e como Deus falou aos nossos corações. Ficou um esboço de uma pregação para mim aqui, ó. O senhor Moiá vem e fala, ó, perdoe ainda em 2025, não deixe para perdoar em 2026. 2026 vai surgir coisa que você vai precisar perdoar, mas não leva o de 2025 para 2026, resolva já em 2025, perdoe. Aí vem o Rafão e fala, ó, uma dica para o seu 2026, volte a arder o seu coração na palavra do Senhor. O pastor Edivaldo vem e fala, olha, que em 2026 nós possamos ser um servo melhor, servir a Deus, e não tem como servir a Deus sem servir aos nossos irmãos. Deus não está aqui em corpo físico para nós abençoarmos, para nós socorrermos. Deus não precisa do nosso socorro, nós servimos a Deus servindo aos nossos irmãos. E aí vem o pastor Marcelo e fecha com um estudo para casais. Não leve para 2025 mágoas, não leve pecados de estimação, não leve o medo, não leve a ansiedade, resolva seus problemas familiares, não leve para 2026, né? Resolva seus problemas familiares ainda em 2025. Pastor, mas está acabando, dá para você fazer ainda hoje, se você quiser, é possível, faça. Cadê o Ministério do Louvor? Louvor, sobe aqui, me ajuda, eu falei para vocês, na hora que eu pegar o microfone, vocês já sobem, hein? Senão eu vou ficar falando mais meia hora, 40 minutos aqui. Eu estava aqui não, lá em casa meditando, e eu ia pregar hoje em Abacuque. Abacuque, o clássico, tá? O versículo clássico que você conhece, 3, verso 16, 17. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, quer ver? São tantas coisas que a gente se perde, ó. Verso 17 e 18, perdão. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E olha o 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente, lugares altos. E aí eu estava meditando, porque não tem como
Assim como o pastor Edivaldo falou, eu fiz por alguns anos, na vida pessoal, assim, sabe, aquela listinha, esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero conquistar isso, esse ano, e não tem nada de errado, tá, gente? Que fique bem claro, isso é uma coisa pessoal. Quando a gente fala, não está falando que você que faz é errado, porque nós estamos falando que não fazemos, não. Errado talvez é você viver em torno daquilo, e esquecer de desfrutar, de viver a vida. Agora, você ter motivos de oração e metas, faz sentido, faz parte. Só que aí eu cheguei no final do ano, e aí você olha para o ano como que passou, né? E aí tem uma trend, é trend que fala, né? Eu estou moderno com essas coisas. Memes, trend, você não sabe o que é isso, é porque você está velho, irmão. E aí tem uma trend que final de ano surge, como eu vou ser triste se em 2025 aí a pessoa vai passando a foto, fiz isso, fiz aquilo outro, conquistei isso, viajei para tal lugar, e vai falando das coisas. E aí você para analisar e o perigo de ser uma ilusão o que a gente vê na internet. Por quê? Porque se eu parar para analisar e se eu fosse fazer essa trend, daria para eu falar, como eu vou ser triste se, como um pastor, vamos falar como pastor, tá? Tem tantas coisas, profissional, familiar e tal, mas com a igreja aqui a gente fala, como vou ser triste se em 2025, eu realizei casamentos, eu não tinha realizado em 2024, 2025 foi mais de um. Como vou ser triste se em 2025, eu tive a oportunidade de orar no hospital e no outro dia veio o testemunho da pessoa que foi curada. Como você é triste se Deus nos deu a oportunidade de batizar pessoas em 2025? São tudo bênçãos, são tudo testemunhos. Só que aí você para analisar as coisas que aconteceram em 2025 e aí eu paro para analisar e pensar e falar, poxa, mas o Senhor me deu a oportunidade de realizar casamentos, mas eu também vi divórcios acontecerem. Teve vez de eu estar no hospital, e eu entrei na UTI para orar por uma pessoa, e no meio da visita, antes de eu sair do hospital, a pessoa já tinha sido transferida da UTI para o quarto, e no outro dia foi para casa. Aí você olha e fala, poxa, que bênção. Só que sabe o que eu também vivi em 2025? Eu ia visitar uma criança no quarto. E enquanto eu estava na visita no quarto, a criança foi transferida para a UTI. Aí você para analisar, você fala, poxa, e a trend? Sabe, teve vezes de eu ir no hospital orar, e no outro dia, a pessoa receber alta, mandar aquele áudio, você chora e fala, Deus, obrigado, que benção. Mas também teve vez de eu ir no hospital orar, e no outro dia eu estar fazendo ofício fúnebre dessa pessoa. Por quê? Porque é a vida, irmãos. O que eu vou esperar para 2026? Só orar e só curas? Só restaurar? É lógico que a gente quer, claro. Somos seres humanos, é lógico que a gente quer orar e todo mundo que pôr a mão que seja curado. Todo casal que você sentar para conversar e vir um testemunho de restauração. E ao invés de fazer ofício fúnebre, você fazer apenas aniversários. Dia 25 de dezembro, morreu uma parente da Evelyn, uma cunhada. Ela pediu para mim, falou, pastor pode estar lá, orando, dando uma palavra. 24 de dezembro, perdão, 25 foi o Natal, véspera do Natal. Eu sentei para conversar, Aline e Gil, com o pessoal, com a família, falei, o que aconteceu? E eles me contaram a mesma história que vocês viveram. Como assim? O Gil me manda uma mensagem um dia, pastor, ora pela minha esposa, pelo amor de Deus.
as pernas balançam, você para o carro, fala: Gil, o que está acontecendo? Ó, o SAMU, a ambulância já está levando, ela teve parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. Fomos lá, pegamos o Cadu, oramos, de repente à noite o Gil, pastor, ora, porque ela teve outra parada, e a família contando, foi exatamente o que aconteceu, igualzinho. Pastor, na terceira que ela teve, ela não resistiu, não a Aline, a pessoa que eu fiz o culto. Eu pensei e falei: poxa, na Aline parou na segunda, até lá a história é igual. Pastor, por que o pastor está falando isso? Porque eu queria chegar aqui e falar: irmão, a cura que você não conseguiu em 2025, você vai conseguir em 2026. A porta aberta que você não conseguiu em 2025, você vai conseguir em 2026. A restauração familiar, seja lá qual for, que você não conseguiu em 2025, em 2026 está para você, receba. Eu queria. Mas eu não posso ser hipócrita, porque se Deus pode mandar falar, pode, se Deus manda falar, e a outra conversa. Mas em 2026 vai ter gente curada, mas vai ter gente que vai morrer por doença. 2026 vai ter restauração, mas vai ter muita tribulação para cuidar, faz parte. E o que Deus espera de nós diante de tudo isso é: eu me alegrar no Senhor numa restauração, numa cura, sim, mas ainda que não haja cura, eu também preciso me alegrar. Aleluia. Houve a bênção que eu tanto esperava, a porta, a reconciliação que eu tanto esperava, e eu vou dar todo o crédito a Deus, mas se não acontecer, eu vou falar como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, eu não vou ficar esperando ela florescer para eu me alegrar no Senhor. Eu não vou ficar esperando o produto da oliveira funcionar para eu me alegrar no Senhor. Porque ainda que ela não floresça, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que eu esperava, eu creio que o Senhor Deus continua no controle, e a minha fortaleza não está nas bênçãos que eu quero receber. A minha fortaleza não está nas coisas que eu quero que aconteça, mas a minha fortaleza está no Senhor. Amém. Então o que eu espero para 2026 da igreja é que nós, independente de porta aberta, porta fechada, nós vamos orar por porta aberta? Vamos, mas se ela não abrir, Ele continuará sendo adorado através das nossas vidas. Amém. Se as coisas acontecer do jeito que eu espero, eu vou glorificar e vou servir a Ele. Se não acontecer do jeito que eu espero, eu vou continuar na mesma intensidade, Amém, adorando e servindo a Glória. Ele, porque Ele continua sendo soberano na minha vida. Aleluia. Se coloque em pé. Glória. Oh, aleluia. Diante de tudo isso, se você está passando um final de ano triste, eu quero te convidar a se alegrar no Senhor essa noite. Não espera Aleluia. 2026 para se alegrar, não. Glória. Diante de tudo isso, estou chegando às festas e para mim não tem motivo de festa. Deus está te lembrando e te dando oportunidade de trazer à sua memória. Há motivo de você se alegrar no Senhor, sim, porque o que Deus espera de nós não é alegria apenas quando as coisas funcionem do nosso jeito. É Ele que nos conhece, é Ele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. Mas eu não estou vivendo a paz. Mas você ainda está no processo, porque no fim a recompensa vem dEle. Então eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Aleluia. Faça um exercício.